Olá pessoal, eu sou o professor Leonel e vou falar para vocês mais uma aula sobre botânica. Nós vamos estudar hoje a morfologia do caule. Tá? Então, o caule é um órgão vegetativo que serve de sustentação. Então, ele é responsável pela ligação das raízes até as folhas. Também pode realizar fotossíntese e armazenar substâncias de reserva. Então, essas são as funções desempenhadas pelo caule. É formado pela gema apical, né, que é a pontinha do caule, onde apresenta tecido meristemático. Possui as gemas laterais ou axilares, né, que também apresenta meristema. Né. Tem os nós, que são locais onde surgem aí os galhos e folhas, e os entrenós ou internódios, que são os espaços justamente entre, né, os nós. O caule ele é formado, né, a partir do caulículo, tá? Então, aqui nós temos uma imagem mostrando aí uma semente, né, que germinou e iniciando aí a formação do caule. Então, como característica principal é a presença das gemas laterais. Então, é uma característica exclusiva dos caules. Essa imagem ela mostra, né, uma figura que representa aí o caule sem folhas do lado esquerdo. Então aqui a gema apical, né, que é a pontinha, corresponde à pontinha do caule. Aqui já a gema axilar ou lateral, né, na base inclusive aqui de uma folha. Aqui nós temos outra gema, né, essa região a gente chama de nó. E o espaço entre os nós é o que nós chamamos de internódio ou entrenós. Lógico, ele pode apresentar a ledicelas, né? Principalmente a região suberosa. Então, a lenticela é um anexo do suber que está relacionado ao tecido de revestimento. Nessa imagem, nós temos aqui a gema apical, a gema lateral com os nós, né? Aqui é onde a cicatriz de uma folha, e o espaço entre os nós, como eu já frisei, corresponde ao internó ou entrenó. Aqui gemas apicais, e nesse tubérculo, né, que é um caule subterrâneo, nós podemos observar as gemas laterais aqui, inclusive com brotações. Quanto à classificação, né, nós separamos os caules em dois grupos, os caules aéreos e os caules subterrâneos. Dentro dessa classificação, né, dos caules aéreos, que são aqueles que desenvolvem acima da superfície do solo, nós separamos em três grupos: os caules eretos, os rastejantes e os trepadores. Então, caules eretos são aqueles formados aí pelo tronco, pela haste, estipe, pelo colmo. Então, cada um deles, né, apresenta aí algumas características particulares que nós vamos ver na sequência. Os caules rastejantes, né, são aqueles que vão desenvolver na superfície do solo, tá, podendo apresentar enraizamento ou não. Isso que os diferencia entre, no caso, o prostado e o estolho. E os trepadores, ou volúveis, são aqueles caules que apresentam determinadas estruturas que permitem, né, subir, apoiar num mourão de uma cerca, ou num poste, ou até mesmo em outro vegetal. Os caules subterrâneos, então, são caules que vão se desenvolver abaixo do nível do solo e que apresentam como característica mais marcante, né, justamente o armazenamento. Então, são responsáveis por armazenar reservas. Então, nós temos o rizoma, o tubérculo, o bulbo, cormo, xilopódio, que são representantes de caules subterrâneos.
Aqui nós temos dentro aí dos caules aéreos o tronco. Nessa imagem está representado aí justamente algumas fotos relacionadas ao tronco. Então são plantas de porte arbóreo, que nós chamamos, né? Que esse caule é um caule lenhoso e sempre ramificado, então com muitos galhos. Essas são as características dos troncos. Pode apresentar aqui certas estruturas, nesse caso são acúlios, né? Podem apresentar espinhos em algumas espécies vegetais. Mas os troncos, eles são típicos das gimnospermas e dicotiledôneas. A haste já é um outro tipo de caule, né, completamente diferente do tronco. Ele é frágil, é um caule geralmente fotossintetizante, né, flexível, né, sem, no caso, com pouco esclerênquima, né, basicamente com colênquima como sustentação, é ramificado, né. Então aqui nós temos essas plantas como exemplos, inclusive aqui no meio um pezinho de couve, aqui nós temos o picão, né? Veja que ele apresenta aí, nos 3 exemplos aqui citados nas imagens, nós temos aí o caule fotossintetizante, ramificado, então ele também pode ser ramificado ou não, como está sendo representado aqui. A estipe é um caule lenhoso, né, cilíndrico, resistente, e geralmente ele não é ramificado. Então ele apresenta um tufo de folha na extremidade. Então é o caule típico das palmeiras, dos coqueiros, né, e afins. Então essas espécies elas apresentam o caule chamado de estipe. Então nós vamos encontrar entre as dicotiledôneas, né, que é muito menos comum, né, esse tipo de caule em dicotiledônea, mas os 2 exemplos que nós que são, aliás, considerados como estipe, é o mamoeiro, que está representado aqui nessa imagem, e nós temos já uma espécie arbórea chamada embaúba, pertencente ao gênero Cecropia, que ela é considerada também um caule do tipo estipe. O colmo já fica relacionado àquelas plantas, né, pertencentes ao grupo das gramíneas. Então são plantas que têm o caule cilíndrico, com as regiões de nós e entrenós bem marcantes. Então a gente tem como exemplo aqui o bambu. Então essa região aqui, ó, de encontro corresponde ao nó. Veja que ele tem inclusive uma ramificação discreta aqui, né? E o espaço, né, bem diferenciado, que são os internódios aqui. A cana-de-açúcar é um outro exemplo clássico de gomos, né, que apresentam aqui também esses nós e essa região de entrenó. E temos o milho, que é um outro exemplo característico de caule do tipo colmo. Ele pode ser cheio, como é o caso da cana-de-açúcar, o caso do milho, ou ele pode ser oco, como é o caso do bambu. Então, são alguns exemplos de caules do tipo colmo. Temos o cladódio, aqui representado nessa imagem. A gente pode observar as cactáceas, embora também existam algumas euforbiáceas, crassuláceas, que podem desenvolver esse tipo de caule. Então, o cladódio é um caule fotossintetizante. As suas folhas são modificadas, né, em espinho, então ele tem muitos espinhos. É um caule que tem um parênquima aquífero bem desenvolvido, então ele é típico de plantas xerófilas, né, são aquelas plantas de regiões áridas ou semiáridas. Então é um caule que armazena uma grande quantidade de água, então denominado de cladódio.
Saindo para o segundo grupo dos caules, no caso aéreos, né, rastejantes, então são separados em sarmentosos e o estolho, ou estolhos. Esse caule sarmentoso, ou também pode se chamar de prostado, né, ele se desenvolve na superfície, mas apresentam um sistema radicular apenas num ponto. Enquanto que o estolho, ele possui vários pontos onde emergem raízes. Então, se a gente olhar essa imagem aqui, corresponde ao morangueiro. Então, o morango, ele lança aqui o seu estolho, aqui ele enraiza, forma um tufo de folhas, aí ele cresce mais um pouco, enraiza novamente, então ele vai formando aqui, ó, mudas, né? Como se fosse outra planta, vai se desenvolvendo e vai abrindo no solo dessa forma. Então esse é um estolho. Já aqui é uma aboboreira, né? Aqui é uma melancieira. Então essas plantas, elas têm o sistema radicular apenas num ponto, tá? E depois elas crescem aí na superfície do solo, mas sem desenvolver raízes. Então essa é a diferença entre esses dois tipos de caules considerados aí rastejantes. Aqui essa imagem é para deixar claro essa diferença entre o sarmentoso e o estolho. Então olha aqui a raiz principal, daqui parte um ramo lateral que vai enraizar lá na frente, e aqui inclusive mostrando o seu enraizamento. Aqui não, aqui nós temos, né, o seu desenvolvimento aqui, ó, e ele vai crescendo apenas encostado na superfície do solo. Os trepadores ou volúveis já são caules que vão subir em um suporte. Então, eles apresentam certas estruturas de fixação, principalmente gavinhas, que acabam enrolando sobre um suporte. Pode ser um arame numa cerca, né? Pode ser um mourão, um poste, ou até mesmo outra vegetação. Então ele tem pontos de fixação. Alguns casos até desenvolvimento de raízes adventícias que acabam fixando sobre a planta suporte. Alguns autores, né, mais detalhistas, eles classificam aqueles caules volúveis em sinos torsos, né, que vão virar para a esquerda, e aqueles que enrolam para a direita, que são os destrorsos. Então é uma classificação já mais detalhada, um vestibular jamais vai cobrar um termo desse, né? O segundo grupo de caule já são os caules subterrâneos. São aqueles caules que têm como característica o armazenamento de substância. O rizoma entra aí na minha lista, né? Eu coloquei como primeiro da lista o rizoma. Embora a gente possa até encontrar alguns rizomas né, em aéreos, aqui é uma exceção, por exemplo, Dioscória, nós temos rizoma aéreo. Então, esse tipo de caule, ele armazena reservas. Então, aqui nessa imagem nós temos a gengibre, que é uma espécie típica, né? Aqui nós temos a grama. Então, boa parte das gramíneas desenvolve esse tipo de caule. Então, elas vão crescendo aí e ramificando-se, né? Aí você pode perguntar, mas isso não pode confundir com um estolho, por exemplo? Não, o estolho ele fica na superfície, ele fica acima do nível do solo. E já o rizoma ele fica abaixo, nesse caso, então é a principal diferença. A bananeira é um exemplo clássico de rizoma. Então isso que a gente enxerga, que parece o caule aqui, na realidade é um tufo de folhas enroladas. O caule ele fica aqui embaixo, de onde inclusive pode sair plantas filhotes, como está representado aqui nessa imagem, bem na pontinha da minha seta. Então são caules, como eu disse, né, insisto, que armazenam reservas. O tubérculo, o mais famoso é a batata inglesa ou batatinha. Então também é um caule de armazenamento,
né, de amido, por isso que nós utilizamos aí na nossa dieta. Então são caules que têm um formato ovoide e que apresenta gemas laterais aqui, ó, bem característica, né? Então essas gemas axilares, então, inclusive é utilizado aí na propagação vegetativa. O inhame é um outro representante desse grupo, considerado aí tubérculo. O cormo. Muitos autores, né, nos materiais que a gente encontra aí preparatórios para vestibulares, dificilmente o autor ele usa essa classificação, ele usa o caule do tipo cormo. Cuidado para você não confundir com o colmo, tá? Colmo é outra coisa, é caule aéreo. De uma maneira geral, eles colocam tudo num pacote como sendo bulbo, mas existe uma diferença, tá? Então, se a gente olhar essa imagem do meio aqui, é um caule onde ele vai armazenar suas reservas nessa região interna. E os catafilos, que são folhas modificadas, elas estão na periferia e são secas. A gente encontra isso em plantas ornamentais, várias espécies ornamentais, gradiolo, lírio, íris. Então são espécies que têm esse tipo de caule e que muitas vezes nós encontramos como sendo bulbo, mas ele é um caule classificado como cormo. Então a diferença está justamente nesses catafilos que são secos. Se a gente olhar aqui o bulbo, então, ó, rodeados, então ele apresenta essa gema, tem os catafilos, que são folhas modificadas, e essas folhas, elas que acumulam a reserva. Então, se eu cortar uma cebola, cada partezinha aí da cebola corresponde a uma folha modificada. É isso que nós chamamos de catafilos. E a reserva, ela está justamente nessas folhas modificadas, diferente daquela estrutura anterior, a qual nós denominamos de cormo. Então ele pode ser um bulbo tunicado, ele pode ser composto aqui através de bulbilhos, como é o caso do alho, ou ele pode ser sólido, como é o caso da tiririca, ou falsa tiririca. Então são tipos de caule que nós chamamos de bulbo. Há uma variedade muito grande aí dentro desse tipo de caule. Então é formada lá por um eixo cônico, que constitui um prato que é o caule, dotado de uma gema, com os catáfilos que são aquosos, ou seja, que armazenam aí as reservas, diferenciando do anterior, onde esses catafilos eles são secos. Xilopódio. Xilopódio, gente, já é um caule, uma modificação de caule, que é característico do umbuzeiro. É uma espécie que se desenvolve na caatinga, se desenvolve no cerrado. Então, olha que interessante, esse tipo de estrutura que vai armazenar aqui, principalmente água, tá? Então, é uma estrutura hipertrofiada, ou seja, olha a quantidade aqui, bem espessada e que acumula água. Então, nós chamamos de xilopódio. Alguns autores até consideram como sendo como uma modificação de raízes, tá? Uma alteração da raiz, porque é muito difícil você diferenciar aqui o que é caule e o que é raiz. Então, eu já vi em alguns vestibulares, um umbuzeiro, onde o autor ele considerou aí como raiz, mas botanicamente, para os especialistas, ele é uma modificação aí do caule, tá certo? Então, xilopódio, então armazena água também. Bom, quais são as principais modificações aí dos caules, que nós estudamos? As gavinhas. Então, nós vimos nas gavinhas, naqueles caules que são volúveis. Então, essas gavinhas são modificações que acabam
servindo como, né, para que o determinado caule se enrole no suporte, né, e tem então um crescimento estimulado pelo contato, que nós chamamos de tigmotropismo. Então, essas gavinhas elas vão se desenvolver principalmente aí, né, na axila da folha. Espinhos, né, são estruturas provenientes das gemas axilares. Então, os espinhos têm vasos condutores. A gente precisa tomar cuidado para não confundi-los com os acúlios. Né? Então, os acúlios são falsos espinhos, que é um anexo da epiderme. Aqui não. Aqui, se a gente olhar nesse limoeiro, né, olha, isso é um espinho de verdade, um espinho verdadeiro. Então, ele tem vasos condutores, né? Tem clorofila. Tá? Então, aqui mostrando justamente um espinho. E domáceas, é raro a gente encontrar esse termo, né? Mas a gente encontra isso lá na cecrópia, que é aquela, né? Pode ser chamada de embaúba ou imbaúba, como eu coloquei de propósito já em imagem anterior, caracterizando lá o caule do tipo stipe. Então, tem pequenas aberturas onde determinados, no caso, insetos acabam se alojando. Na cecrópia, principalmente formigas, inclusive a chamada árvore de formiga, né? Essa espécie. Bom, então são chamadas de domáceas. Então, ó, gavinhas que servem justamente para enrolar, né, numa planta suporte ou num suporte qualquer, espinhos que servem de proteção e domáceas aí em interação aí com outros organismos. Quando a gente olha a parte interna, né, vou falar só um pouquinho aí da estrutura interna do caule, da morfologia interna. Então, nós precisamos ficar espertos em relação às monoidicotiledôneas, né, ou eudicotiledônea. Então, como que nós separamos o caule de uma mono e um caule de uma dicotiledônea? Primeiro, observar aqui o crescimento, né, justamente aí dos feixes vasculares. Então, aqui, nesse caso da monocotiledônea, os feixes estão espalhados, né, crescimento atactostélico, que nós chamamos, e aqui eles formam os feixes. Então, nós temos aqui o crescimento, né, em círculo, então caracterizando aí uma dicotiledônea. Então, aqui só para a gente notar do lado esquerdo a monocotiledônea. Então, dentro do feixe, nós vamos encontrar aqui os vasos do xilema e os vasos do floema mais externamente. Então, caracterizando ó, o número 1, né, que corresponde aí ao floema, representado aqui por essas células menores, tá? Então, aqui esse conjunto menor. E o número 2, que é a epiderme, aqui sendo representado, né? Veja que não é um suber, nós estamos aí falando justamente de uma estrutura primária, tá? Então, epiderme, e aqui nós temos os vasos do xilema. Toda essa região interna aqui é parênquima. Bom, do outro lado, nós temos já uma eudicotiledônea. Então, o número 1 representando aqui medula, que é parênquima, medular também, né? A região cortical, que está aqui mais próximo aqui da epiderme. Nós temos, então, em feixes aqui apresentando, né, essa estrutura, o número 4 aqui, que corresponde ao câmbio fascicular, né? Depois nós temos do lado mais interno, nós vamos ter os vasos do xilema, representado pelo número 5, e aqui do lado de fora, representado pelo número 3, nós temos aí o floema. Então, diferenciando a estrutura primária de um caule de uma eudicotiledônea e aqui uma monocotiledônea. Então, ficar bem atento em relação à distribuição dos vasos, que inclusive é um critério para a gente separar, né, a mono de eudicotiledônea. Essa é uma outra estrutura primária, né, eustélica, então caracterizando a dicotiledônea. Então nós temos nessa imagem aqui
nós vamos observar a epiderme, tá? O parênquima cortical. Aqui nós temos a endoderme, que ela não é fácil de ser diferenciada. Aqui nem dá para a gente diferenciar, né? Embora o autor tenha colocado. Então, por isso que eu falei na aula sobre as raízes, quando aparecer endoderme, bem visível, inclusive com aquelas estrias, então caracteriza uma raiz, né? O caule dificilmente você vai conseguir observar endoderme. E aqui nós temos o feixes, né? Então esse feixe, ele mostra do lado de fora em azul os vasos do floema, o vermelho corresponde ao câmbio fascicular, e aqui o amarelinho, os vasos do xilema, e no centro, né, a medula, então apresentando aqui a medula. Então esse é um crescimento do caule, né, um caule de dicotiledôneas. Aqui em detalhe, esse feixe vascular, né, então a gente pode notar aqui a parte de dentro, como eu disse, é o xilema. Olha aqui os vasos de calibre bem maior, né, formado pelas células chamadas elementos de vaso. E nós temos aí o câmbio, que esse tecido é um meristema secundário, então responsável pelo crescimento em espessura. Então, para o lado de dentro, ele vai originar o xilema, e do lado de fora, ele origina o floema. Então, crescendo aí, né, nos dois sentidos, originando aí os vasos condutores. Então, o câmbio é um tecido meristemático secundário, então, presente apenas nas dicotiledôneas. Fique atento, né? Apareceu o câmbio, então é uma dicotiledônea. Aqui nós temos uma comparação entre caule de monocotiledônea. Então aqui a estrutura primária, né? Esse crescimento primário nós temos. Então, monocotiledônea, olha os feixes, tá? Onde apresenta aí os vasos condutores, xilema e floema, então eles estão juntos, né? Então, lembrando que esse tipo de caule é característico de monocotiledônea, ou seja, não há formação daqueles anéis de crescimento. Aqui nós já temos um talo, né, de uma planta herbácea, então uma haste, né, de uma planta herbácea, mostrando aí o crescimento primário. Então você já pode observar o câmbio fascicular e o interfascicular aqui, os dois já emendando, formando um anelzinho aqui. E aqui nós já temos um caule de uma planta já lenhosa, né? E aqui já nós temos aí, ó, floema e xilema secundário, então mostrando um crescimento secundário com os seus anéis bem desenvolvidos. Essa imagem ela é muito interessante, que ela mostra o desenvolvimento, né, de um caule primário até chegar num caule secundário, um crescimento secundário. Então, eu gosto muito dessa imagem, que ela deixa muito claro para a gente, né, esse tipo de crescimento. Então, no início, nós temos o que? Aqui nós vamos ter a epiderme, tá? Que é uma camada de células vivas. Depois nós temos a região aqui do parênquima cortical, que não está bem definido, separado da endoderme, né? E depois nós temos esses feixes vasculares, que estão representados com o câmbio fascicular aqui em vermelho. Então, xilema e floema em azulzinho. Posteriormente, nós já temos onde esse câmbio ele praticamente formou um círculo. Então, aqui ele estava presente apenas nos feixes vasculares. Aqui ele já emendou, né? Então, nós temos o câmbio interfascicular, inclusive, formando essa estrutura circular. Continuando esse crescimento, né, a gente pode notar aqui o seguinte. Veja que o azul ele também formou um anel, né, completo, assim como o xilema do lado de dentro. Então, nós temos já um anel formado pelo xilema, um anel formado pelo câmbio entre os dois, e nós temos o floema aqui do lado de fora. Aqui na epiderme, ela começa a sofrer certas modificações, então essas células já começam a morrer, que aqui futuramente vai formar o súber,
né? E vai haver um início já da diferenciação do nosso filogênio. Tá? Então, nessa imagem aqui já está claro o filogênio. Então, células do nosso parênquima cortical, ele acabou se diferenciando e originando aqui o filogênio. Então, nós temos agora dois tecidos meristemáticos secundários. Um é o câmbio, mais internamente, e o filogênio, mais externamente. Aqui continua se diferenciando, toda essa estrutura externa vai ser substituída, essa epiderme e parte do nosso parênquima aqui, ó, ele vai dar origem ao suber. E do lado de dentro nós temos o feloderma, que vai basicamente aqui substituir essa parte de parênquima também. Aqui o filogênio já, como o autor coloca, né, filogênio funcionando, então significa que aqui já formou o nosso suber, essa região aqui com células mortas. Aqui, essa parte branca já é o feloderma, e nós temos esse preenchimento aqui, ainda com o parênquima cortical, que ele, no futuro, acaba desaparecendo, né? Então, vai chegar um ponto que vai encontrar aqui os vasos do floema com o feloderma. Então, enquanto o nosso filogênio cresce para fora, originando o suber, para dentro o feloderma. E aqui nós temos o câmbio crescendo para fora, originando o floema e para dentro o xilema. E mais para frente nós vamos ter aqui, né, quando essa parte, esse parênquima desaparecer, aqui surge o parênquima medular aqui com o cerne, né, ou alburno, que já é um tecido, né, de sustentação, então células do xilema que não são mais funcionais. Essa imagem ela é típica, né, de questões aí de vestibulares. Nós encontramos essa imagem e outras semelhantes a essa em muitos exercícios vestibulares. Por isso que é importante a gente ter uma noção sobre a morfologia interna, né, de um caule, nesse caso um caule lenhoso de dicotiledônia, apresentando aí de fora para dentro. Então, o suber, tecido morto, depois o filogênio, que é um tecido meristemático, né, então um tecido vivo, meristema secundário. Aqui o feloderme, então também um tecido de preenchimento, né, que caracteriza por ser vivo. O floema, tecido vivo, condução de seiva elaborada. O câmbio, que é mais um tecido meristemático, meristema secundário. E nós temos, vivo, obviamente, e nós temos aqui o xilema, que é um tecido morto. Então, ele começa com o tecido morto, passa aqui por várias camadas de células vivas, alcançando aqui o centro, né, um tecido morto, representado aqui pelo xilema. Tá? Então, guardem bem essa imagem, né, que eu acabei de mostrar para vocês, que ela é importante. Então, valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço.